iniciando a nossa aula número 254 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. O nome atual, que eu gosto sempre de repetir nas aulas, é o Espiritismo Aplicado, porque ele abriu-se para todas as áreas, para as principais áreas de conhecimento do homem. Abriu-se para a antropologia, paleontologia, geologia, biologia, física, ciências em geral da natureza, ciências humanas, sobretudo, própria filosofia, abriu para tudo, religião, enfim. A aula de hoje é uma continuação do tópico inicial, que são fala da bênção e da maldição. E na aula anterior nós estudamos a visão moral da doutrina espírita sobre o fato da bênção e da tradição. O contexto moral, eu espero que vocês tenham absorvido. Na aula de hoje nós vamos começar um outro bloco, que é o estudo do pensamento, da ação do pensamento, o pensamento como energia, os seus efeitos psicológicos e seus efeitos físicos, porque a bênção e a maldição, elas também carregam uma energia do pensamento, carrega uma força mental. Então, esse bloco chama-se Pensamento, Energia, Efeitos Psicofísicos, Allan Kardec. Esse texto está baseado em professor Kardec. Primeiro item, transmissão do pensamento. Narrativa de Émile Deschamps. Em fevereiro de 1846, eu viajava pela França. Chegando a uma rica e grande cidade, fui passear ante seus abundantes e belos magazines. Começou a chover. Abriguei numa elegante galeria. De repente, fiquei imóvel. Os olhos não se podiam desviar da figura de uma jovem sozinha, atrás de uma vitrine de joias. A moça era muito bela, mas não era sua beleza que me atraía. Não era beleza, não sei que interesse misterioso, que laço inexplicável. Dominava e prendia o meu ser. Era uma simpatia súbita, profunda, desligada de qualquer mistura sensual, mas uma força irresistível, como o desconhecido em todas as coisas, a força do desconhecido. Fui empurrado como uma máquina para a loja, por um poder sobrenatural. Comprei alguns pequenos objetos e paguei dizendo: "Obrigado, senhorita Sara." A jovem olhou-me com um ar um pouco surpreendido. "Admirai-vos", continuei, "que um estranho saiba o vosso nome, um dos vossos nomes. Mas se quiserdes pensar atentamente em todos os vossos nomes, eu os direi sem cessar." "Pensareis?" "Sim, senhor", respondeu ela, meio risonha, meio trêmula. Então continuei olhando-a fixamente no rosto. "Chamai-vos Sara Adele Benjamine N. Sara Adele Benjamine N. "Está certo", replicou ela, e depois de alguns segundos de estupor começou a rir francamente. Eu via que ela pensava que eu tivesse tido informações na vizinhança, o que muito me divertiu, mas eu sabia bem, por sinal, que disso que não tinha recebido uma palavra. Fiquei chocado com essa adivinhação instantânea que me sobreveio. Então, o senhor Deschamps está surpreso com esses fatos tão inusitados que estão invadindo a sua vida de um momento para o outro. É realmente estranho, porque ele não é nem espírita, o senhor Deschamps. No outro dia e nos seguintes dias, corri à bela loja. Minha adivinhação se renovava a cada momento. Eu lhe pedia que pensasse em algo. Sem mo dizer, quase que imediatamente lia
na sua fronte o pensamento, não explicava. Pedia que lhe escrevesse com lápis algumas palavras, e depois de olhá-la 1 minuto, eu escrevia as mesmas palavras, na mesma ordem, e lia o seu pensamento como se fosse um livro aberto. Esse é um depoimento do Sr. Deschamps, que Allan Kardec transcreve na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, a revista de 1864, publicada no Brasil pela Edicel Brasília, 1970, páginas 300 e 302. Então, vemos um sujeito que não é espírita, de repente ele está sofrendo uma experiência de telepatia, praticamente, o que lhe deixa muito desconfortável. Vamos ver o que o professor Kardec fala sobre a transmissão do pensamento. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, CELDES, Rio de Janeiro, 2016, página 233. Pergunta 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente despertas tenham com frequência, instantaneamente, o mesmo pensamento? Como se explica isso? Resposta do espírito comunicante. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seu pensamento quando não dormem. E comenta, há entre os espíritos que se encontram uma comunicação do pensamento, que se faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem necessitarem dos sinais exteriores, quer dizer, da fala, do som, da linguagem. Poder-se-ia dizer que falta a linguagem, que fala a linguagem dos espíritos. Então, a transmissão do pensamento, aqui está consignado nessa referência da Revista Espírita, mas há uma centena, milhares de eventos bem delimitados e bem caracterizados sobre a transmissão do pensamento. E essa transmissão, ela, como eu disse, ela converge para os nossos interesses na medida que nós estamos estudando a bênção e a maldição. Porque quando nós abençoamos alguém ou recebemos a bênção de alguém, essa bênção vem com um fluxo mental. E vice-versa, a mesma forma quando vem uma maldição. Então não se pode associar o ato gestual da bênção ou da maldição, ou da fala, da pronúncia da bênção ou da maldição, da força mental. E essa força mental está aqui sendo estudada por nós através aqui desse exemplo tão interessante do Sr. Deschamps. Vamos comentar esses fatos. Sabe-se que os espíritos não necessitam de linguagem articulada. Compreende-se sem o recurso da palavra, pela só transmissão do pensamento, que é a linguagem universal. Quer dizer, os espíritos, eles pensam e se comunicam, e um percebe do outro. Isso depois é um outro estudo, que não é objeto dessa aula. Mas eles pensam e se comunicam. Outras formas, eles pensam, impressionam o meio ambiente que eles vivem, que tem uma energia e uma matéria chamada fluido espiritual, uma energia espiritual, impressionam aquilo e criam uma imagem, como se fosse um sonho vivo. E essa imagem é vista por outro espírito. De toda forma, a linguagem de espíritos mais elevados sempre será a transmissão do pensamento. Assim o é por vezes entre os homens, também acontece nos encarnados. Porque os homens são o quê? Nós somos o quê? Somos espíritos. Somos espíritos o quê? Encarnados. E por essa razão, nós gozamos de maior ou menor grau dos atributos e das faculdades dos espíritos. Portanto, sendo espíritos encarnados, nós temos atributos e temos as virtudes, as potencialidades, né, dessa alma, desse espírito, como espírito. Que essas potencialidades são mais liberadas e mais expressivas e mais agudas no mundo espiritual. E aqui na Terra elas ficam bloqueadas pela própria matéria e a densidade energética, material que nós vivemos. Esses comentários estão na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos,
publicado em Paris em 1864, edição Brasília, página 301 e 302. Vamos estudar mais alguns comentários sobre Allan Kardec, sobre a transmissão do pensamento, agora no Livro dos Médiuns. Como vocês sabem, o Livro dos Médiuns é o livro do Espiritismo Experimental. Ali, Allan Kardec narra todos os fatos ligados ao uso da mediunidade. Todos os fatos, todos os tipos de mediunidade, todas as classificações, todos os fundamentos, todas as origens, todas as causas, todos os efeitos. Para quem quer ser médium, ele deve ter duas leituras obrigatórias. Ele tem que ler o Livro dos Espíritos para saber realmente o que é o Espiritismo. Ele tem que ter uma moral bem ajustada, porque quanto melhor a moral do médium, mais a capacidade dele de receber mensagens elevadas. Se a moral dele é muito baixa, ele recebe mensagens, mas não de teor elevado, e recebe inclusive mensagens fraudulentas. E finalmente ele tem que ler o Livro dos Médiuns. Quer dizer, um dos riscos que nós passamos hoje nas casas espíritas é pegar um indivíduo que chega lá, chegou ontem, vem um diretor lá, diretor espiritual, e diz: olha, eu estou precisando de você na sala, num lugar tal, para trabalhar comigo. Você é um bom médium, vem trabalhar. E o sujeito sem nenhum conhecimento teórico, sem nenhum conceito, sem saber o que existe aqui, esses fatos, ele é levado a trabalhar. E dali para frente, ele cria hábitos e vícios e que vão só prejudicar o seu trabalho na relação com os pacientes que ele atende, as pessoas, e em relação a si mesmo. Vai passar a mediunidade num estado de ignorância e não vai aproveitar as altas qualidades que ela nos oferece. Portanto, eu sempre recomendo um estudo preliminar do Livro dos Espíritos, que é a base filosófica da doutrina, uns textos do Evangelho segundo o Espiritismo, para o indivíduo se tornar mais humilde e menos egoísta, mudar a sua condição moral, e o estudo realmente do Livro dos Médiuns, em que ele vai se ver aqui descrito pelo professor Kardec. Feito esse parênteses, caminhamos. Transmissão do pensamento entre vivos. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Item 285. Telegrafia humana. Duas pessoas, evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir seus pensamentos e correspondência? Resposta: sim, esta é a telegrafia humana. Será um dia o meio universal de correspondência. Quer dizer, o Espírito diz que isso é possível, chama isso telegrafia humana, já que a partir do conhecimento das ondas eletromagnéticas pode-se também passar, aliás, isso aí nem é antes até dos trabalhos de Broglie e outros estudiosos de Maxwell, isso é antes, a telegrafia ainda era por fio, não conheciam bem as ondas, era o telégrafo, né, por fio. Depois veio as ondas magnéticas, eletromagnéticas, e independeu a transmissão das mensagens de qualquer fio, vai pelo espaço, como hoje a televisão, o GPS, o nosso celular. Mas ele diz: sim, esta é a telegrafia humana, será um dia meio universal de correspondência. Ele diz que um dia nós transmitiremos o nosso pensamento para o outro. Então, vamos dizer assim: Paulo, eu quero sair com você, estou te esperando ali na esquina para tomar um café, ali naquela padaria, tá? Aqui em Teresópolis. Vamos tomar um cafezinho na padaria Império e comer um pão de queijo? Estou te esperando. Então, o sujeito manda a imagem da padaria Império, manda a imagem de um cafezinho, manda a imagem de um pão de queijo, e tem uma mesa vazia, ele está sentado, quer dizer, é sinal que ele está me esperando para a gente comer um pão de queijo e satisfazer a nossa gula. Então, é assim que vai ser no futuro. Mas por que não é assim ainda? Por que, meus alunos? Resposta dos Espíritos. Por que não será praticada desde já? Pergunta o professor Kardec.
Ah, ela é por algumas pessoas, diz, é por algumas pessoas, não por todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seus espíritos sejam para que seus espíritos se despreendam da matéria. E isto é mais uma razão para fazer a evocação sempre em nome de Deus nas sessões trabalhistas, nas sessões mediúnicas. Esta lei, até lá, ela está circunscrita, quer dizer, a telegrafia, o pensamento, às almas de elite e desmaterializadas, o que raramente se encontra no estado moral dos habitantes da Terra. Kardec, o Livro dos Médiuns, CELD, Rio de Janeiro, 2010, página 350. Então, essa passagem aqui da conotação moral que é dada para a possibilidade do indivíduo transmitir o pensamento é a base de todo o processo evolutivo. Quando o homem compreender que para ele ser mais feliz, ter menos doenças, ter necessidade menos de espiar, passar provações, provas, ter que reparar o mal que fez, ver uma vida mais libertária, mais alegre. Essas condições que constituem para nós uma utopia, elas são factíveis para os espíritos que vivem em função das leis divinas e respeitam essas leis divinas. Então, qualquer avanço espiritual, no caso aqui, a telepatia entre vivos, de uma forma mais regular, vai depender primariamente do avanço moral. Sem moral, nós não temos progresso efetivo. Nós podemos ter balas, canhões, computadores, tecnologia de informática, bilhões de coisas, mas nós vamos estar sempre em conflito com o próximo, dentro da sociedade, vivendo situações de desconforto e até de ameaça. De que valem todas essas máquinas que estão sendo construídas se elas não estão operando fundamentalmente para melhorar a qualidade de vida, eu digo qualidade de vida psicológica e moral, dos seus operadores. Por exemplo, de que vale a ciência de hoje se quando foram descobertas as vacinas para inibir a ação do Covid-19, essa descoberta não teve a sua patente quebrada. Quer dizer, é uma causa humanitária. O cientista, eu como cientista, vocês, se nós descobrirmos a cura de alguma coisa tão trágica, ou pelo menos, quiçá, a inibição da ação patogênica desse vírus, da sua virulência, da sua agressividade, da sua mortalidade, se nós descobrirmos isso, nós vamos divulgar para todo mundo o protocolo, as pesquisas, a forma de chegar à vacina. Nós não vamos apropriar isso para ganhar mais dinheiro. Mas o homem, apesar de ter descoberto, apesar de ter a genética disso, quer dizer, o genoma, a sequenciamento dos genes do vírus, ele não aproveitou isso para melhorar o quadro da humanidade, no sentido humanitário, a relação. Ele aproveitou isso para enriquecer mais. A consequência disso é que ele não tem a moral suficiente. Ele tem o conhecimento, mas não tem a moral. Então, como não tem a moral, ele vai sofrer mais ainda, embora tenha o conhecimento. Então, se a moral não sobe, não cresce, não haverá um progresso verdadeiro, porque a parte intelectual ou a parte científica são um polo do progresso, mas sem a sustentação da moral, eles não oferecem para o homem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Vocês entenderam? É isso que a gente tem que ver, essa aplicação. A gente pensa sempre assim, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O que é um índice? Já falei. O Índice de Desenvolvimento Humano são, primeiro, o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida, é o número.
a longevidade daquele país, quer dizer, o número de idosos, o limite, a esperança de vida. Até que idade os indivíduos chegam? 77, 78 anos, 80, a longevidade. E o menor número cada vez de crianças que morrem no primeiro ano de vida, que é a mortalidade pós-natal. Então, temos a mortalidade pós-natal, a longevidade, que são índices. Temos o número de crianças que completaram 12 anos de estudo, o básico, primeiro e segundo grau. Muitos países não têm, as crianças não têm 12 anos de estudo, não conseguem. Mas é um índice de alfabeto, é um índice de escolarização, é outro índice. E temos um índice aí antigo, que só vigia, que era o produto interno bruto, que constitui todas as riquezas produzidas por aquela nação, pela mineração, pela indústria, pelo comércio, pela prestação de serviços, pelos profissionais liberais, todas as riquezas, até pelo camelô, tudo que se tira nota, no caso, tudo isso somado gera a riqueza do país e se divide pelo número de habitantes, que é a renda per capita. Capita é cabeça, em latim. Então, é a renda per capita. Então, são esses índices: mortalidade infantil, longevidade, escolarização, renda per capita. E agora incluíram o carbono, consumo de carbono, a produção de CO2, da qual o Brasil só tem 6% só de CO2 que produz na atmosfera. Esses índices é uma tentativa de começar a querer colocar uma qualidade de vida. Então, mas para que isso aconteça, nós temos que ter a conotação moral. Essa conotação moral, quem quer ser médico, quem quer trabalhar na doutrina, tem que saber que isso é fundamental. Senão ele vai continuar trabalhando na doutrina, mas vai continuar recebendo uns espíritos, o que eu vou dizer, uns espíritos de baixo teor, que vão mistificar e vão dar mensagens fraudulentas. Bem, posto esse puxão de orelha, porque a moral é a chave da nossa evolução efetivamente espiritual, junto também com a inteligência, nós vamos estudar ainda sobre a transmissão do pensamento, o que a parapsicologia fala sobre isso. Ela chama isso de fenômeno psi. Vocês já ouviram o fenômeno psi? PSI. PSI é a 23ª letra do alfabeto grego. Ela é o símbolo do pessoal que estuda psicologia. Designa o que se chama em parapsicologia, o fenômeno psi, das experiências relacionadas à percepção extrasensorial e à movimentação de objetos, sem intervenção qualquer, é a chamada psicocinergia. Psico é o fenômeno psiquismo, que é inteligência, é mente e cinesis, movimento. Compreende, portanto, esse fenômeno psi, a interação do tipo extrasensorial, com a percepção, com o extramotor, no caso, a movimentação do objeto. No caso do professor Deschamps, do senhor Deschamps, nós tivemos um fenômeno psi ligado à transmissão do pensamento. Bem, foi isso que nós queríamos passar para vocês. Vocês estão vendo aqui uma simples ideia pensam, uma simples ideia de maldição, como ela vai desenvolvendo, né? Tantas ilações e tantos efeitos de estudo numa relação muito construtiva. Amanhã nós voltaremos a esse tema. O tema de hoje é pensamento e energia e os efeitos psicofísicos. Hoje nós estudamos um dos efeitos psicofísicos, que foi a transmissão do pensamento ou telepatia. Eu agradeço a vocês, desejo tudo de bom, essa flor está muito linda e nós vemos em breve já.